Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a presença de todos vocês. Vamos dar início a mais um trabalho nessa casa. Agradecemos a Deus e a espiritualidade e a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Vamos dar início com a prece de abertura. Eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de lembrar a vocês, filhos, da importância de vocês colocar nas suas orações, colocar nos seus pedidos a realização dos desejos, das coisas que vocês querem que aconteça na vida de vocês, mas numa colocação de pedindo conselhos a Deus, pedindo ajuda a Deus para que aquilo se concretize, se for bom para você, se for o momento certo da sua vida. O que nós vemos, infelizmente, é muitos encarnados desejando atingir determinados objetivos, determinadas situações, e se não conseguem atingir esse objetivo, ficam extremamente frustrados, revoltados, achando que estão sendo abandonados pelo nosso Pai Criador, que os seus pedidos não são aceitos, não são analisados. E isso traz um desgaste emocional muito grande para vocês, uma falta de vontade em continuar seguindo adiante, porque parece que sempre o outro consegue mais do que você, parece que os sonhos dos outros conseguem atingir e você não consegue os seus. E isso, filhos, não acontece com ninguém. Vocês precisam colocar no coração de vocês, na cabeça de vocês, que cada encarnação ela é única, que as coisas que determinada pessoa está passando, ela precisa passar, seja boa ou seja ruim. E às vezes, por mais que a situação que ela esteja passando seja muito boa, aquilo ali muitas vezes não deixa de ser um teste para ver como que ela vai lidar com aquela situação. Será que ela vai continuar sendo humilde? Será que ela vai continuar agindo da maneira correta? Será que ela vai continuar entendendo que ela é um espírito em busca de evolução, que não é porque ela tem tudo, aparentemente, que ela deseja, que ela não precisa fazer nada mais de bom, não precisa melhorar nada mais?
Muitos espíritos são testados dessa forma. Tem uma encarnação que visivelmente parece muito perfeita, muito confortável, mas é justamente para testar como que essas pessoas vão agir nessa situação. Então, no fim das contas, filhos, vocês estão sendo testados em todos os sentidos, do jeito que vocês precisam ser testados. E Deus, Ele analisa todos os seus pedidos. Então, se você deseja alguma coisa e isso ainda não se concretizou na sua vida, ou é porque não é para se concretizar por algum motivo, ou porque ainda não é o momento de se concretizar, ou porque aquilo ali não vai te trazer a felicidade, tudo o que você está esperando, todas as coisas boas que você está esperando. Vocês precisam entender, filhos, que a confiança no nosso Pai Criador e nos caminhos que a vida está levando a você é exatamente o que você precisa passar. Não quer dizer que você precisa se conformar com tudo. Não quer dizer que você tem que deixar de sonhar, que você tem que deixar de ir atrás dos seus objetivos. Não é isso. Mas você tem que entender que as coisas vão acontecer sim, mas no momento que ela precisa acontecer. Se não for agora, não se frustre. Se não for da forma que você achou que deveria ser, não se frustre. As coisas estão acontecendo para o seu melhor, para o melhor da sua evolução, para o melhor do que você precisa passar. Entendam isso, filhos. Nós vemos muitos mesmo encarnados vindo conversar conosco, justamente nisso, achando que estão abandonados, achando que por mais que façam suas orações, por mais que venham aqui, por exemplo, no Miguel Arcanjo, toda segunda e quarta, faço as minhas orações, não faço mal a ninguém, e ainda assim parece que a minha vida não caminha, parece que eu não consigo alcançar as coisas que eu desejo. Tenham calma, tenham paciência, continue dando o seu melhor. A vida, ela tem um ritmo que ela precisa ter. As coisas acontecem no ritmo que precisam acontecer, da forma que precisam acontecer. Inclusive, se não for para acontecer, não vai. E se você forçar a situação, se você usar o seu livre-arbítrio para forçar essa situação, uma hora você vai conseguir. Livre-arbítrio. Mas não vai te trazer todas essas coisas boas que você acha que vai acontecer. Ou aquilo vai passar sem nenhuma importância e vai te frustrar porque nada de muito relevante aconteceu. Por quê? Porque você forçou a situação. Porque não era para acontecer daquele momento, daquela forma. Justamente porque você não precisava passar por aquilo ali ainda. Então, nas suas orações, abra seu coração, diga a Deus tudo que você deseja, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Faça isso todos os dias. Imita a luz para você, imita a luz para a sua vida. Não fique pensando que a sua vida está estagnada, não fique pensando que você é novo demais ou velho demais, que você é sofredor demais. Não jogue essas energias negativas, esse peso na sua encarnação. Jogue luz na sua encarnação. Pense o quanto você tem coisas boas, o quanto a sua vida pode ser ainda melhor, o quanto você ainda pode ser melhor. Porque os caminhos eles vão se abrindo, filhos. Vocês são um grande motor da encarnação de vocês. Se vocês pararem, não fizer nada por você, ninguém mais faz, filhos. Vocês são espíritos individuais. Vocês respondem individualmente por tudo que vocês fazem. Então cuidem dos seus pensamentos, cuidem dos seus desejos, das suas orações. Emitam luz para vocês. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema hoje é vícios. Quando uma pessoa viciada desencarna, morre, o corpo físico fica, mas a mente continua com as mesmas necessidades e desejos. No caso do alcoolismo, por exemplo, o espírito não tem mais o corpo para consumir o álcool, mas a sensação de abstinência continua viva na mente. Muitas vezes, o recém-desencarnado se recusa a ir para colônias espirituais, pois sabe que lá não terá acesso ao álcool. Assim, ele prefere permanecer próximo ao plano físico, onde pode se aproximar de pessoas que bebem, buscando o contato com a energia do álcool. Como semelhante atrai semelhante,
esse espírito tende a se aproximar de pessoas encarnadas que têm o hábito de consumir álcool em excesso, já que suas energias estão em sintonia. O mesmo não acontece com aqueles que não têm o vício, pois não existe uma compatibilidade energética. A energia do álcool, consumido pela pessoa, modifica seu campo energético, especialmente na região do chakra umbilical, localizado na mesma região responsável pelo processamento de sólidos e líquidos no corpo físico. Quando alguém consome grandes quantidades de álcool, o campo energético dessa pessoa se torna altamente impregnado com a energia do álcool. O espírito desencarnado, por sua vez, não pode consumir o álcool diretamente, mas absorve essa energia, buscando saciar sua necessidade de forma indireta. Esse tipo de situação cria uma relação de vampirismo energético, onde o espírito se alimenta da energia gerada pelo vício da pessoa encarnada. A única forma eficaz de romper essa conexão é a pessoa encarnada interromper o ciclo do vício, cortando a sintonia energética com o espírito. Isso faz com que o desencarnado perca a fonte de energia que buscava e seja obrigado a lidar com sua própria condição no plano espiritual ou se conectar a outra pessoa. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Nós temos com uma certa frequência falado nessa casa a respeito do vício, e não é para culpar ou julgar ninguém, não é esse o objetivo. Mas nós temos falado do vício e também dos apegos ao corpo, coisas materiais e até pessoas, porque tanto o vício quanto o apego causa muito problema depois do desencarne, porque nada disso vai estar acessível no momento que você passar para o plano espiritual. A gente vê pessoas que vão até ser levadas para boas colônias, elas chegam a ir para lá, tentam se controlar, tentam manter o equilíbrio, apesar da dificuldade, da abstinência, do vício ou do apego a alguma coisa. Isso se torna uma coisa tão difícil para essas pessoas que elas retornam. Alguns nem vão, mas muitos chegam a ir a essas colônias e retornam, porque não conseguem ficar longe do vício. Aí muitas vezes, quando se fala de vício, se fala, não, é obsessores, são vampiros. Às vezes tem pessoas que têm evidência e falam, puxa, umas figuras às vezes deformadas, monstruosas. Então todo mundo tem ideia de alguém muito ruim, enfim, mas não é assim. Às vezes é aquela pessoa que enquanto estava encarnada era muito boa, ajudou muita gente, fez muita coisa certa, foi levado para uma boa colônia, que era do seu merecimento, mas não conseguiu ficar lá sem o vício. E ninguém amarra ninguém, ninguém prende ninguém, e não existe um remédio para se mudar a maneira das pessoas pensar, tanto encarnado quanto desencarnado. E se essa pessoa quiser muito voltar à Terra por causa do vício, ela vai voltar. Ninguém vai mantê-la presa em lugar nenhum. E essa pessoa que aqui tanto bem fez, ela vai atrás do vício, ela vai se aproximar de alguém, querendo ou não, ela está sofrendo pela falta daquela substância, sofrendo pela energia pesada que tem aqui no plano espiritual, na Terra, sofrendo também por aquela energia pesada que às vezes os espíritos que estão em volta, vamos falar no caso do alcoólatra ali, que já tem às vezes vários espíritos em volta da mesma pessoa, também está transmitindo uma energia pesada, e toda essa energia pesada faz com que o corpo espiritual, o perispírito, que é de energia, comece a se deformar.
É daí que vem às vezes a aparência muito feia, porque o corpo espiritual ele vai se deformando por estar envolto em muito tempo em energia pesada. Então, como eu falei, nós não estamos aqui para julgar. Cada um de vocês tem um livre-arbítrio de vocês, fazem o que vocês acham de mais importante, ou que vocês gostam, ou como deve ser feito nessa encarnação. A gente só está tentando alertar a cada um de vocês que no momento que vocês desencarnarem, vocês vão ter que mudar completamente a rotina de vocês. Hoje vocês fecham o olho aqui quando morrem, vão abrir no plano espiritual. E lá vai ser diferente. O teu corpo vai ser diferente, mesmo a aparência sendo a mesma, se você quiser manter a mesma aparência, mas a vida é diferente. Esses tipos de vícios não vão ter, apegos a coisas materiais não vão ter, porque nem o teu corpo vai para lá, tudo que você tem de material vai ficar aqui. E às vezes muitas pessoas que você é extremamente apegada, você vai desencarnar, pode ser que se desencarne primeiro, e ela vai continuar aqui. E vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Então eu vou repetir uma coisa que eu repito sempre quando eu falo sobre esse assunto. Olhe no dia a dia de vocês, o que é aquilo que realmente você não consegue ficar muito tempo sem? É o cigarro, é a bebida e assim por diante. Uma coisa que às vezes a gente fala, parece até um absurdo, café. Tem gente que tem muito problema para ficar no plano espiritual porque não tem o café, e não vai ter café lá em cima. Mas a pessoa não vai voltar aqui para baixo com energia pesada porque não aguenta ficar sem tomar café. Tem gente que volta e arruma muito problema, porque quando você volta, vocês enxergam aqui a rua de vocês, a cidade de vocês de uma maneira. Quando vocês olham o lado espiritual, é muito diferente, é muito mais complicado, é muito mais pesado. Então a pessoa que volta vai ter que lidar com esse tipo de energia, com esse tipo de espíritos que estão aqui às vezes para fazer maldade e serem obsessores de outros espíritos. Você vai acabar, como você não tem mais um corpo físico, uma coisa que às vezes você usava lá uma vez por dia, aquilo não te satisfaz mais. Você não tem aquelas, tem que esse horário trabalhar, esse horário eu tenho que estudar, esse horário eu tenho que fazer isso, esse horário eu tenho que dormir, descansar. Não tem mais isso. Você não precisa descansar. E você vai querer aquilo o tempo inteiro. Então você vai ficar influenciando uma pessoa a usar aquilo o tempo inteiro. E se ela não fizer isso, você vai começar a pular de um para outro para usar o tempo inteiro. Aí você, teu vício é álcool? Tem um bar que tem gente quase que 24 horas usando, você vai ficar lá? Porque você vai ter necessidade. E em nenhum momento a gente está falando que alguém ruim, que era maldoso, ou que fazia qualquer coisa errada com isso. Não. Era alguém que tinha o vício, mas levava no resto uma vida tranquila. Nunca causou mal a ninguém, a não ser a ele mesmo, por causa do vício. Só que não vai conseguir lidar com isso lá. E daí as dificuldades começam, os problemas começam. Então, filhos, é isso que a gente só está querendo falar aqui com essa palestra. Cuidem dos vícios de vocês. Cuidem dos apegos materiais. Como tem gente que poderia estar num bom lugar em volta por causa da casa, por causa do carro, por causa do guarda-roupa, por causa da roupa, por causa da bolsa, por causa de não sei o que. Parecem umas coisas tão absurdas, mas como tem gente que volta por causa disso. E quando vê no plano espiritual como é que é, às vezes ficam apavorados, porque a imagem nem sempre é bonita. E não é bonita porque o corpo espiritual ele vai se deformando conforme a energia pesada que você está emitindo como espírito. Quanto mais sofrendo você está, com mais dificuldade você está, isso tudo vai afetando o teu corpo espiritual. Tem espíritos que meio que vão perdendo até a forma de uma pessoa. Tem muitos que se arrastam e assim por diante. Então você vai ter que andar no meio disso tudo e lidar com isso tudo. E daí teu sofrimento aumenta cada vez mais. E essas são as dificuldades. Então isso é só um alerta. Porque a equipe socorrista, às vezes o Miguel Arcanjo tem muita dificuldade de convencer espíritos que aqui estão.
que poderiam estar num bom lugar, mas eles estão apegados a alguma coisa, ou necessidade, dificuldade da abstinência, que seja qual vício for. E fora que às vezes começa a arrumar problemas para a próxima encarnação, porque a partir do momento que você começa a intuir alguém a te ajudar no vício, você vai ter que resgatar isso. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, espírito não causa vício em ninguém. O vício já é teu, ele vai ampliar. Ele pode ser aquele teu amigo, como você tem um amigo encarnado que fala: vamos lá, vamos fazer, vamos beber, vamos fumar, vamos seja o que for. Ele vai ser igualzinho, é um amigo teu que está te intuindo a usar. Mas a partir do momento que você não quiser mais fazer isso, ele vai se afastar e vai procurar outro. Então, como que cada um de vocês está se desencarnar daqui a pouco? Tranquilo para chegar lá em cima e manter equilibrado? Ou infelizmente vão passar às vezes um longo tempo lá sofrendo também por causa da abstinência? Que a paz esteja com todos.